18h01. CYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. Propriá FM. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Ateia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Começa agora o programa espírita Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite a todos que nos ouvem nesse exato momento aqui pela sua própria FM 104,9. Nós estamos a partir de agora apresentando mais um programa Vida e Luz, o programa espírita do Centro Espírita Amor e Redenção, e a gente transmite para vocês a cada 15 dias aqui pela 104,9 FM, a sua rádio, a nossa rádio comunitária. E eu já cumprimento os nossos queridos amigos, irmãos, José Alves, que está aqui com a gente. Boa noite, irmão José Alves. Boa noite a todos. Professor, irmão Fernando Pimentel, boa noite. Boa noite, ouvintes da própria FM. Agradecemos a audiência de todos e até às 6h30 a gente convida você a nos acompanhar o programa Vida e Luz. E a gente já traz a mensagem de abertura do programa que você confere a partir de agora. Mensagem de Vida e Luz. Vida e Luz. Para sua reflexão. Trazendo uma mensagem do livro Paz e Renovação de Chico Xavier e do benfeitor espiritual Emmanuel, com os seus amigos. A mensagem de hoje tem o título Pensamento e Desobsessão. E nos traz o seguinte: falamos de pensamento livre. Analise o corpo de que você se serve no plano material. Do ponto de vista do autocontrole, é uma cabine perfeita com dispositivos especiais destinados à sua própria defesa. O cérebro, com os centros diretivos da mente, funciona encerrado na caixa craniana à maneira de usina quase lacrada num cofre forte. Os olhos registram impressões, mas podem conservá-las em estudo discreto. Os ouvidos são forçados a escutar o que lhes afete a estrutura, entretanto, não precisam dizer o que assinalam. A voz é produzida na laringe sem necessidade de arrojar de si palavras em desgoverno. Mãos e pés, por implementos de serviço, não se movimentam sem determinações da vontade. Os recursos do sexo não atuam sem comando mental. Fácil assim verificar que não existe trabalho desobsessivo sem reajuste da emoção e da ideia, porquanto todos os processos educativos e reeducativos da alma se articulam de início no pensamento. Eis porque Jesus enunciou há mais de 20 séculos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Pelo benfeitor André Luiz. É uma mensagem para você já começar a refletir no programa de hoje.
E com a participação dos nossos irmãos, tem ouvinte para participar do programa? Vamos ouvir o nosso ouvinte. Alô, no telefone, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, a voz eu já conheço, é Rosevaldo Remanso. Isso, meu irmão. Pois não, meu querido amigo Rosevaldo, tudo em paz? Eu vou bem, o senhor como é que vai, meu irmão? Tudo em paz, graças a Deus. Fique à vontade, irmão. É um prazer eu falar com os senhores aí, né? Dizer que esse programa, nesse horário, é um programa muito maravilhoso, né? A gente, no caso, 104 só tem a ganhar com um programa desse aí, né, meu irmão? Agradecemos a sua audiência, sempre acompanhando a gente, não é, Rosevaldo? Isso, a gente acompanha porque, no caso, a gente hoje precisamos muito da presença de Deus, não é isso? É verdade. Então, eu estava vendo aí os senhores falando aí da palavra de Deus. Estamos chegando na Quaresma, já estamos terminando, né? Isso. Então a gente temos que buscar sempre a presença de Deus, porque só Deus é a pessoa muito especial que pode resolver os nossos problemas, né? Obrigado, viu, Rosevaldo? Um abraço carinhoso para você e a gente fica muito feliz em saber que você está sempre acompanhando o nosso programa. Tá bom, irmão? Eu acompanho aqui, meu irmão, 24 horas, viu? Um abração, boa noite e fique com a gente aí. Valeu, meu irmão, boa noite. Um abraço para Rosevaldo, um abraço para os nossos amigos aí no bairro Remanso, ouvindo a gente. Irmão Zé Alves, professor Fernando Pimentel. O programa de hoje a gente vai abordar o tema do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, retorno da vida corpórea à vida atual. E o nosso primeiro tema é a alma depois da morte. Tema de extrema relevância para os ouvintes ficarem atentos e aproveitar ao máximo as informações que a gente está trazendo para vocês. No Livro dos Espíritos, na questão 149, Kardec pergunta: em que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. O que é que nós podemos extrair dessa pergunta e resposta? A gente começa com o entendimento de alma, repetindo um conhecimento já detalhado aqui. A alma é, como Kardec orientou, chamar o espírito quando encarnado. Espírito e alma são, portanto, a mesma coisa. Cada espírito é uma individualização do princípio inteligente. Mais ainda, nós devemos considerar que 3 elementos formam uma unidade viva, um ser humano vivo: o espírito, esse princípio inteligente, que é o foco da consciência e da personalidade; o corpo, que é envoltório material temporário e que é abandonado na morte; e uma ligação fluídica permanente, o perispírito, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha o espírito em sua evolução infinita e com ele se melhora e purifica. Professor Zé Alves, fique à vontade. É um tema de grande relevância, porque todos nós, quando não compreendemos, quando não aceitamos, quando não temos convicção dessa realidade, nos amedronta, né? Quando se fala em morte, o que é que acontece, né, nesse retorno? Nós continuaremos a vidinha daqui, só que numa outra dimensão. Há quem diga que quando a gente morre, a gente vai para o céu quando realiza grandes obras, e quando faz o mal, a gente vai para o inferno. Na verdade, a gente deve ficar com aquele ditado antigo: tal vida, tal morte. Só que para nós, que já compreendemos que não há morte senão a do corpo, dizemos tal vida, tal vida. Então o espírito, ele tem essa experiência aqui, que pode demorar um pouco, mas
o seu retorno é inevitável, porque a verdadeira pátria, o verdadeiro mundo é o espiritual. Se deixa bem nítido aqui na resposta quando diz retorna ao mundo dos espíritos. Ao mundo dos espíritos, porque... Retorna porque já existia. Isso. Já veio de lá. Isso. É a verdadeira pátria, né? É a espiritual. Então, esse retorno é inevitável e a gente vai continuar, né? Aquilo que nós fazemos aqui. E a gente dando sequência aqui, na questão 150, tem mais uma pergunta. A alma depois da morte conserva a sua individualidade? Resposta: sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Mais uma pergunta. Responde os espíritos: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Tem mais. A alma nada leva consigo deste mundo? Responde os espíritos: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez a vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, na sequência das perguntas, o senhor já abordou alguma coisa, o professor Fernando também. Mas fica aqui a minha pergunta em relação a tudo isso. Acho que o mais difícil de tudo, primeiro, é a pessoa acreditar que é assim. Não é não, irmão Zé? É difícil porque quando nós vivemos aqui na matéria e acreditamos que a vida se resume a só esta experiência, então nós estamos plasmando no nosso psiquismo aquela ideia de fim. E aí muitos ficam adormecidos porque não acreditam em nada. Então essa materialização levará um certo tempo para que ela se desfaça. Em relação à individualidade, seria muita ignorância por parte daqueles que admitem que tudo retorna ao tudo. A natureza levou bilhões de anos para que pudesse promover em nós todas essas mudanças, tanto em relação à forma física quanto ao nosso intelecto. Para se perder, então a gente continua a vida espiritual, levando os nossos valores, continuando a nossa trajetória, utilizando essa forma, através desse fluido que o nosso companheiro Fernando citou, que é o perispírito. E isso está confirmado pelo apóstolo Paulo, quando ele afirma que há corpos terrestres e corpos celestes. Então, o corpo terrestre é um corpo corruptível, ele se destrói, mas o corpo celeste é incorruptível, esse continua a trajetória com o espírito. Então, quando alguém diz, eu vi fulano, ele viu o perispírito de fulano, porque o corpo, sim, retornou ao todo. Esse sim, né? Esse. Professor Fernando, a gente já falava exatamente também sobre isso, né? Essa é a grande questão. O irmão Zé Alves nos alertou. É saber o que acontece quando da morte do corpo físico. Para os materialistas, vida é um mero aglomerado de células. Para eles, desfeita a aglomeração, a vida se acaba, tudo se extingue. Para os espiritualistas, a alma continua existindo, sujeita a destinos variados, de acordo com a fé de cada um. Aí veja bem, onde entra o aprofundamento que a doutrina nos oferece? A alma simplesmente não vai, disse o irmão José,
continua tendo a sua vida social, vida de trabalho, a sua vida normal. É outro mundo, é outro plano vibracional, mas as atividades continuam. Continua ela, digamos assim, do ponto de partida, que é a conclusão da sua etapa terrestre, mas progride tanto moralmente como em conhecimento. O que sabemos disso foi afirmado por aqueles que passaram pela morte e voltaram para nos ensinar. São tantos os depoimentos que a aceitação da veracidade não é uma questão de crença, mas de conhecimento, de leitura e de estudo. Seria importante para a humanidade, ao tomar a consciência de que existe a vida após a morte, de que o seu comportamento melhorasse, e tinha que ter, muita coisa seria bem diferente se tivesse a consciência de que não se acaba a vida após a morte do corpo material, não é, irmãos Hermes? Olha, é um grande consolo a gente ter a convicção de que quando amamos as criaturas que estão conosco nesta caminhada, quando partimos, nós temos a grata satisfação de nos reencontrar. E em muitas situações, continuarmos a convivência que tivemos aqui. Isso nos dá muita alegria e nos encoraja para enfrentarmos, né? E quero dizer que praticamente todas as criaturas do mundo acreditam nisso, de forma intuitiva. Senão, a gente não passava tantas privações para valorar a moralidade. Quantas coisas que nós deixamos de fazer porque são imorais, porque no íntimo nós sabemos que precisamos preservar valores edificantes da alma, porque esses valores é que vão nos assegurar uma estabilidade na pátria espiritual. Conversando com o professor Fernando sobre o tema, tinha feito até uma indagação anteriormente a ele, quando na resposta os espíritos diz que o espírito ou a alma que vai se tornar espírito após o desencarne do corpo material, ele fica com a sua aparência da última encarnação. Isso. E como a gente tem mais de uma encarnação, aí eu ainda indaguei ao senhor, mas a gente criou vários vínculos, né? Formamos várias famílias em várias passagens, e a gente vai se encontrar lá com aquela aparência da última encarnação. Se eu já tive aí umas 10, 20 anteriores, e os outros parentes e afins, como é que vão me reconhecer? Mas aí o próprio Kardec, na Gênese, clareia mais esse entendimento. Esclarece com perfeição a verdade já anunciada pelo nosso querido irmão José. Ao partir do corpo, continua na aparência, no aprendizado, no comportamento moral, no todo, como era nos últimos momentos. Não muda, mas a mudança se torna possível. Com o passar do tempo, ela vai sabendo que pode moldar o corpo espiritual que lhe for mais próprio para se apresentar a um parente, a um amigo. Então, alguém que conviveu, está no plano espiritual, conviveu com alguém que ainda está aqui, mas a convivência foi marcada por uma aparência. Ela pode voltar e se apresentar, pode se apresentar a este irmão com aquela aparência que lhe é própria. Ademais, esse dito perispírito, esse corpo fluídico, ele vai se ajustando aos mundos em que nós estamos. De acordo com o mundo em qual vivemos. Com isso, né? Com o progresso moral e com tudo. Ok, vocês estão ouvindo o programa Vida e Luz do Centro Espírita Amor e Redenção aqui pela própria FM. Vamos ouvir uma música, uma voz do nosso irmão Anilton Dantas, e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade ao nosso programa Vida e Luz. Não sei quando é que eu vou voltar,
mas sei que a vida é um presente. Não perco mais meu tempo, eu vivo a vida intensamente. Sou livre, escolho o meu caminho, minha trajetória. Não tô à toa nesse mundo, eu faço a minha história. Não sei quando é que eu vou voltar, pode passar mais de 1000 anos. Pretendo cumprir meu papel enquanto ser humano. Quero realizar meus sonhos todos tão bonitos e me sentir feliz com as coisas que eu acredito. Precisamos ser mais confiantes, todo dia é um dia importante. É só acreditar que é possível mudar, que a gente tem a inteligência. Vale a pena tentar, temos tanto pra dar. Precisamos ter mais consciência, antes de tudo se acabe, antes que seja tarde demais pra querer. Nosso mundo precisa da gente e eu de você. Sozinho ninguém constrói, a gente tem que assumir. A vida da gente só faz sentido se o amor existir. Sozinho não somos nada, mas juntos podemos tudo. Se a gente acredita, é possível fazer mais feliz nosso mundo. Se a gente acredita, é possível fazer mais feliz nosso mundo. Se a gente acredita, é possível fazer mais feliz nosso mundo. Estamos de volta. Um abraço para o nosso amigo irmão Anilton Dantas. Aproveitar e mandar uma boa noite, um abraço para as nossas amigas que nos ouvem. Um abraço carinhoso para a dona Carmelitinha, que eu a chamo assim carinhosamente, lá na Rua da Palma. Um beijo com carinho também para dona Rose, de Seu Sincero da Caçamba, diz que não perde o programa. A dona Neném, lá no Conjunto Santo Antônio, Nayane, Nicaele, um cheiro forte para vocês. A gente não pode esquecer de dona Edna. Um abraço carinhoso, dona Edna. Minha querida Solange Sati também, sempre que pode estar acompanhando a gente. E Antônio Carlos pediu também um abraço e a gente está mandando aqui para os nossos irmãos. A gente está aqui já pertinho do final do programa, faltando só 5 minutos, mas dá para dar um pulo aqui na questão 152, que a pergunta é a seguinte: que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? E os espíritos respondem: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, virieis. Se não fossem surdos, ouvirieis, pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Eu acho só interessante também aqui, tanto a pergunta quanto a resposta, porque se nós não tivermos como dizer assim, tem como se provar algo, fica mais difícil acreditar, né, irmão Zé? A individualidade da alma, a gente pode recorrer até ao Evangelho de Jesus, aquela passagem da transfiguração. Os discípulos viram Elias e Moisés. E olha que Moisés tinha vivido já há milênios, antes de Jesus. E eles se apresentaram a ponto de Pedro oferecer para montar 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Se não houvesse a individualidade, certamente eles não tinham como se apresentar. E nós provamos para essas pessoas que desejam interpretar os sonhos, quando nós sonhamos com pessoas queridas que conviveram conosco há muito tempo, está lá aquela mesma imagem, trabalhando, desempenhando alguma tarefa que lhe é afim. Então isso é uma demonstração prática de que nós continuamos
tal qual estamos aqui hoje. A gente fechando aqui o programa e o tema, na questão 153, o Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? E a resposta dos espíritos já tem alguma coisa do que foi falado aqui. Eles respondem que é a vida do espírito que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E vem mais uma questão: não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, que atingindo o grau de perfeição não tem mais provas a suportar? E eles respondem, os espíritos: é antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. E a gente finaliza aqui esse tema que a gente tratou no programa, que é a alma depois da morte. Não temos tempo para mais nada, como diz o narrador esportivo, só aproveitar aqui e agradecer a presença do irmão Zé Alves. Fique à vontade, irmão, para as considerações finais. Agradecer mais uma vez a direção desta emissora e dizer aos nossos irmãos que trabalhemos para que a nossa vida seja voltada sempre para o bem. Até o próximo programa, viu? Professor Fernando Pimentel. Ratifica as palavras do irmão José. Agradecemos a todos que compõem a equipe dessa rádio. Nosso irmão Wellington, a voz de trovão. A voz de peso. É de peso, né? Admirável, profissional. E claro, ao nosso irmão Patrício, que se dedica profundamente ao sucesso que esse programa vem tendo. Obrigado, professor Fernando, irmão Zé Alves, aos nossos queridos ouvintes aqui da Própria FM, que sempre tem uma alegria muito grande aqui quando eu venho nessa rádio, que eu tenho uma paixão por ela. Beto Sato, um abraço, muito obrigado por tudo mais uma vez. A todos, uma ótima noite, uma boa semana. Daqui a mais 15 dias, nós estaremos de volta trazendo o nosso programa Vida e Luz, programa do Centro Espírita Amor e Redenção aqui da cidade de Propriá. Muito obrigado, uma ótima noite a todos, e a gente encerra o programa com a mensagem do Chico Xavier pelo Espírito Memei, e tem o título Alegria. Alegria para vocês, um abraço. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. CYM615, Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá, Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com tudo. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz.